Tá ligado? Então vamos começar. Então, boa noite a todos, os presentes, os que nos acompanham pela internet. Todos sejam bem-vindos nessa noite chuvosa. É bom estarmos aqui, né? Para aprendermos, estudarmos mais um pouco, ouvirmos a palestra que o nosso companheiro Rudai vai apresentar para a gente. Eu vou começar passando os recadinhos, lembrando aqui dos nossos dias e horários das nossas reuniões. Nós temos todos os dias, as segundas, terças e quintas, às 21h15. 20 horas e 15 minutos, tá certo. Às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10, com a evangelização infantil. Quem quiser passar pelo plantão, chegar pelo menos meia hora antes do horário da palestra, para ser atendido. Lembrando também que às sextas-feiras, às 19h30, nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Se alguém conhecer alguém ou estiver passando pelo problema, é só comparecer aqui às sextas-feiras, 19h30. O nosso trabalho social, que é realizado com as famílias carentes, acontece todos os sábados, o segundo sábado do mês, onde nós entregamos as cestas básicas, tem uma palestra, passe para as famílias, todos estão convidados a conhecer e participar. E a gente também já agradece todos que vêm colaborando com alimento, com roupas, com as sacolinhas de Natal. Nós agradecemos a todos. Que, aliás, nós acho que temos algumas sacolinhas ainda. Se alguém quiser colaborar, participar com a Sandra, a gente ainda tem algumas sacolinhas de presentes de Natal. E lembrando, continuamos com a campanha do quilo. Quem quiser colaborar com alimentos não perecíveis para nós montarmos as cestas básicas. E aos sábados à tarde nós temos a distribuição dos lanches para os moradores de rua. É todo sábado, às 18 horas. Né? Então, quem quiser participar também, venham aqui, compareçam. São trabalhos que fazem muito bem a nós, em primeiro lugar. Tá bom? Então, acho que é isso, dos recados. Então, nós vamos nos preparar. Tem mais um recadinho. É a nossa noite da pizza com bingo. A confraria Vitória Régia, que é um grupo de mulheres, elas se reúnem, promovem eventos em prol de entidades, de pessoas até que estão necessitadas de alguma ajuda especial. Elas vão promover no dia 3 de dezembro, no Acre Clube, é uma noite de pizza com bingo. Então, nós vamos ter um rodízio de pizzas e algumas rodadas de bingo. Parte da renda vai vir para a Casa do Caminho e parte para uma criança que está necessitando de um aparelho ortopédico. Então, também quem quiser participar, aliar ajuda à confraternização, também é só comprar o convitinho com a gente, tá bom? Então, tá bom, gente. Vamos então nos preparando para iniciarmos a nossa reunião da noite. E para isso a gente vai procurando silenciar o nosso coração, os nossos pensamentos, sentindo essa sala, essa casa, todo o carinho especial que os nossos amigos que nos acompanham, nossos amigos da casa, preparam esse ambiente, harmonizando, trazendo novas energias. E vamos nos sintonizando com toda essa harmonia, com essas energias renovadoras, para que assim nós possamos estar mais preparados, mais receptivos para a palestra dessa noite. Nós que somos recebidos com tanto carinho por esses irmãos, cada um de nós que vem buscar o conhecimento, o alento, a
compreensão para as nossas dores, as nossas dificuldades, a compreensão para o entendimento da nossa vida. Nós recebemos tanto, envolvidos por esses amigos. Nós vamos então abrindo nosso coração, a nossa mente, pedindo a Jesus, nosso querido Mestre, que abençoe, que nos esclareça e que permita que possamos aprender mais, para que possamos, com novos instrumentos, nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, vencendo pouco a pouco cada dificuldade, cada desafio que enfrentamos no nosso dia a dia, nessa nossa caminhada evolutiva. Então, com a mente bem abertos, preparados para receber, nós vamos assim, abrindo os nossos olhos e com alegria vamos recebendo o nosso companheiro Rudai. O tema da palestra é a importância do olhar, né, Rudai? Do livro Diferenças Não São Defeitos, Vanderlei Oliveira e de Hermãs do Fogo. Deixa eu ver. Boa noite a todos. E assim, a partir desse momento, juntos, vamos dedicar esses breves minutos a nós mesmos. E tomando como base o livro Diferenças Não São Defeitos, como citou a Cida, fala sobre a riqueza da diversidade nas relações humanas. Vanderlei Oliveira é o autor, né, o médium, e o espírito de Hermãs do Fogo é o autor espiritual. E ele nos chama a atenção justamente para as diferenças que existem entre tudo na natureza, né? E essas diferenças, longe de ser contrárias ou prejudiciais, são positivas, são boas, né? E o autor espiritual, ele é rico ao colocar para nós e chamar a nossa atenção para observarmos melhor as coisas, usar esse recurso visual para melhor captar, né, as diversas vibrações que a vida nos projeta no dia a dia e em muitas circunstâncias, mesmo dormindo, né, pela nossa visão espiritual, nós captamos lugares, ambientes, relacionamentos espirituais, ensinos, né, que é importante nós darmos mais atenção às nossas vistas ou ao nosso olhar. Por isso que o autor chama atenção à importância do olhar, né? Diz assim: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humanidade, que consiste em ver em cada um, apenas superficialmente, os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas das suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz de essência espiritual. Do Fetter, né, Bispo de Nevers, em Bordeaux, 1863. Isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Ora, temos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Não é isto? São sentidos físicos, materiais, que cada um tem sua limitação, óbvio relacionado às vibrações da matéria. Existem outros sentidos que são desenvolvidos na mesma proporção que nós nos desenvolvemos enquanto espíritos. Um desses sentidos, nós podemos dizer que é a essência nossa, a essência espiritual, que traz aí bastante informações, principalmente a capacidade de desenvolver o amor, que é um atributo puramente divino, ou de Deus que depositou em nós, né? Mas Jesus, mais uma vez, nós recorremos a Ele para lembrar e chamar a nossa atenção quanto ao olhar. Jesus deu centenas de ensinamentos que, se fossem traduzidos em livros, existiriam aos milhares, não apenas 4, né? Um deles foi realmente sobre o olhar, né? Referindo-se à beleza do Criador ou às obras do Criador ou da criação, Jesus chamou a atenção dos seus apóstolos para observar os lírios do campo, né? Observar os lírios do campo. E faz uma comparação, né, com
em Salomão. Nem Salomão, com toda a sua majestade e glória, vestiu-se tão ricamente. Ou seja, observando, olhando para os lírios do campo, Jesus chamou a atenção dos seus apóstolos e todos aqueles que estavam à sua volta para prestar mais atenção àquilo que está à sua frente, que traduz em informações importantes para nós. Nós sabemos também que as artes cênicas, né, entre elas o teatro, o cinema, a televisão, usam muito o recurso da visão. E despertam em nós sentimentos ou emoções que nem sequer pensamos, né? Através da visão, no cinema, na televisão, passa para nós emoções que nós entendemos qual vai ser a atitude daquele personagem. Não é isso? E se nós prestarmos atenção nos olhos das pessoas, nós veremos que elas também passam as mesmas informações e saberemos quais são as suas atitudes. Já temos ali tão um histórico do que possa nos acontecer ou qual é a qualidade do relacionamento que nos encontramos. São colocações para nós refletirmos todas as palestras que as casas espíritas e mesmo as igrejas, nas suas diferentes doutrinas, expressam. Elas têm por finalidade fazer com que a gente reflita, pondere, medite, né? Entenda, compreenda e ponha em prática aquilo que nos é importante, que nos é útil. Né? Diz assim: abraço, afago, carinho, beijo, sorriso, palmas, sexualidade, aperto de mãos, acenos, braços entrelaçados e expressões corporais de afeto. Depois da sexualidade, o olhar é o instrumento de comunicação corporal mais poderoso que temos. É a tela que se estampa na face, dinamizando a linguagem vibratória dos sentimentos. Né? Mais uma vez, Jesus diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus está no capítulo 6, versículo 22. Muito bem, se nós pegarmos os noticiários aí que falam sobre violência, cada cena que vemos causa em nós uma reação, uma emoção. Então vamos reagir a essas emoções de uma forma mais piedosa, uma forma agressiva, uma forma mais equilibrada, ou de uma forma talvez alheia, indiferente a tudo isso. E a televisão usa muito desse recurso, não só nas suas programações, mas principalmente nos comerciais, né? Ou seja, naquelas veiculações, para despertar em nós emoções que estão dormentes, despertar em nós a vontade de comprar, gastar, né? Cada vez mais. E eles usam com uma tal sabedoria isso que realmente nós ficamos hipnotizados por tal situação. E como fala Jesus, a candeia dos olhos, todo mundo sabe que a candeia é aquele lampião, né, que nós colocamos em cima do móvel para iluminar o ambiente. E os nossos olhos, exatamente como candeia, né, observa e ilumina o ambiente. De tal sorte que aqueles que prestam atenção aos nossos olhos ficarão iluminados ou em trevas, né? Depende de como projetamos a vibração, o magnetismo do nosso olhar. Podemos entender e saber o que se passa no coração de uma pessoa apenas observando os seus olhos. As expressões, né, da face, do corpo também darão informações, mas os olhos completarão essas informações. Né? Mais uma vez eu falo, o cinema e a televisão usam muito desse recurso. O teatro, por estar mais distante, nós não pegamos tanto, mas fundamentalmente. Né? De tal maneira que o filho conhece o que se passa, a mãe conhece o que se passa no coração do filho. O filho sabe o que se passa no coração do pai e da mãe, de seus irmãos. O marido com a mulher, e vice-versa, os namorados, as pessoas, o chefe para com seus funcionários. Se nós ficarmos mais atentos nos nossos olhos, nós aprenderemos bastante e muito com eles. Né? Algumas pessoas não conseguem conversar com as outras sem ficar com os olhos para baixo. Né? Ficam com vergonha de olhar nos olhos. Ou tem medo, ou tem insegurança. Alguma coisa esconde. Talvez aquela timidez, né, dos primeiros anos, por uma educação mal direcionada, essa timidez traduz em um olhar indeciso, desviando a todo instante, um certo receio, um certo medo, uma dificuldade de mostrar o que se passa em si, no seu íntimo. Né?
E isso nós temos que aprender a lidar, a controlar, a trabalhar isso. E usar esse recurso para nós aprendermos cada vez mais. Ou seja, pelo olhar expressamos os mais secretos sentimentos da alma. Né? Jesus, né, estando no alto do monte, observando a cidade abaixo, né, ele lançou um olhar de piedade para aquela cidade, para aquelas pessoas. Por olhar e por conhecer o coração humano, ele sabia, né, que ali havia muita dor, muito sofrimento, espíritos ali necessitados em provação, em expiação, e ele se compadeceu da humanidade. Né? E agora a espiritualidade age da mesma forma. Quando eles vêm até nós nas reuniões espíritas, eles estão observando cada um de nós, né, conhecendo-nos, entendendo o que se passa em nosso íntimo, nas dobras mais ocultas de nossos corações. Eles vão avaliando, né, o nosso corpo espiritual, as cores do nosso corpo espiritual, as fotografias que nós criamos, que ficam em derredor, né, as emoções que expressamos naquele momento, a alegria, a tristeza, o medo, a insegurança, o tédio, né? Enfim, por olhar, a espiritualidade também nos conhece e nos ajuda, através de suas intuições, a mudarmos um pouco mais, a sermos mais corajosos, né? Darmos mais valor às nossas atitudes, dar mais valor em nós mesmos, exercitar mais algumas virtudes que temos, exercitar mais ou desenvolver mais algumas qualidades não boas que ainda existem em nós. Né? São situações que nós temos que ter realmente humildade e coragem para aceitar e entender, porque se nós não tivermos essa humildade, essa coragem de olhar para nós também e entender que somos ainda criaturas que estamos em processo evolutivo, que vamos errar e vamos acertar, né? E que nossos irmãos, né, são da mesma forma. Não são melhores nem piores do que nós. Estão no mesmo ambiente, no mesmo cenário, para extrair dali lições preciosas, para ele desenvolver, despertar em si a sua natureza espiritual, a sua essência espiritual, a sua beleza, o seu brilho espiritual. E aí sim nós progredimos mais, né? Esse livro aqui, que é bastante interessante, são várias reflexões que nós temos que ler, porque ajuda a entender muita coisa que se passa conosco, né? Aqui numa sinopse ele diz assim: cada um tem o seu jeito de ser, de fazer e de acontecer. Ninguém será exatamente como gostaríamos que fosse. Quando aprendemos a conviver bem com os diferentes e suas diferenças, a vida fica bem mais leve, né? Não é isso? Fica mais alegre, mais bela, né? Diferenças não são defeitos. E devemos aprender esse grande segredo, né? Porque se olharmos tudo só com olhos egoístas, só com olhos de vantagem, né? Puxa vida, nós vamos ver que nada deveria ser apreciado, nada deveria ser, né, apreendido. Mas se nós olharmos para a vida com os olhos de conhecer realmente, de adquirir sabedoria, de se relacionar com as pessoas, entender todas as diferenças que existem, porque é elas que fazem que haja o progresso. E aí, numa situação positiva, nós nos tornamos leves, ou seja, mais equilibrados, aceitamos melhor as coisas que acontecem conosco. Tanto as questões afetivas, né, com todas as suas alegrias e tristezas, as questões econômicas ou financeiras, com todas as suas vantagens e desvantagens, e também para tudo, né, que vamos lançar as nossas vistas. Ora, quem pintou esse quadro? Pintou com um olhar talvez que nós não tenhamos, talvez seja o olhar do espírito que projetou aquilo, né, mas ao construirmos uma casa, quem projetou olhou para o ambiente e desenhou na sua mente um projeto. E assim para tudo. Né? Quando Deus nos projetou, Ele idealizou a forma humana, né, e Ele fez de tal forma que pudéssemos estar adaptados a mundos mais materiais. E é interessante notar que a espiritualidade, através de vários livros psicografados aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, eles mostram para nós a vida espiritual acontecendo em cidades espirituais ou em outros orbes
mas nos dando o relato e o retrato da vida nesse mundo. Eles olham para esses mundos e trazem para nós, nas suas descrições, o que lá acontece. Quais são as cores, quais são as formas, a beleza, as relações entre as pessoas, né, nessa humanidade, enfim. Mostrando que o próprio universo é completamente diferente em si, apesar de no todo haver harmonia, mas as partes são diferentes. E essas diferenças que nós temos que fazer delas e usá-las positivamente. E não afastá-las de nós por não se coordenar, não se afinizar conosco. Como nós fazemos, né? Ora, se eu gosto de cachaça e quem não gosta, eu me afasto, vou lidar com quem gosta de cachaça, de cerveja, de futebol, né? De outros tipos de comportamento. Sabendo que as diferenças são positivas, né? Ora, quando vemos, por exemplo, feriado longo aí, todo mundo acredita que alguns foram viajar, outros foram ficar mais tempo, outros menos tempo, e muitos foram para a praia, para o sítio, para algum lugar, e ali algumas pessoas se harmonizaram mais com a natureza e prestaram mais atenção naqueles momentos, naquelas oportunidades para relaxar, para se inteirar, né, da cultura daquela cidade, daquele vilarejo, conhecer mais, né, o ambiente em que se encontrava. Enfim, tirar dali, através desse olhar, um estado da alma mais tranquilo, mais leve, mais solto, mais harmonioso. Acredito que muitos fizeram isso, mas muitos fizeram o contrário. Na sua pressa de ir e vir, né, causaram acidentes nas estradas, transtornos, né? E ao olhar para o ser humano, nós vamos ver inúmeras diferenças. Nós vamos enxergá-las claramente, se quisermos. Mas se não quisermos, nós não a enxergaremos. Podemos ver diferenças nítidas de caráter entre o homem, ou entre homens, mas essas diferenças não causam prejuízo a ninguém, exceto para si mesmo. De que adianta nós realçá-las ou exortá-las para todo mundo? Então temos que aprender exatamente isso. Percebendo, como está na lição, as diferenças que existem entre os seres humanos, vamos sim mostrar, né, o que é de bom, o que é de virtuoso, o lado positivo da pessoa. E ocultar, se isso não prejudica na maioria, o que nós vemos que é desagradável. Né? Ora, é muito comum. Por exemplo, as empresas, a competição das empresas por um cargo melhor, né, é intensa. Então, existem criaturas ali dentro que estão preocupadas em notar as diferenças e anotar essas diferenças para fazer uso delas para ter uma ascensão profissional. Isso em todos os campos do conhecimento humano. Não só nas empresas privadas, mas públicas, onde o homem está ali trabalhando e o homem é orgulhoso e vaidoso. E vamos fazer uso das diferenças para que haja mais prosperidade, mais conforto para todos. Acaba havendo uma guerra, né, de habilidades ou de uma competição acirrada, por um prejuízo o estado mais íntimo, o equilíbrio da pessoa. Né? Aí o funcionário trabalha mal-humorado, triste, acabrunhado, inseguro, completamente seguro por achar que tudo conspira contra ele, e aquele que realmente almeja alguma coisa, acha que tudo conspira também contra ele. Percebam como fica complicado você estar num ambiente altamente competitivo, cujos olhares constantemente estão direcionados para determinada pessoa ou para você mesmo. E você se sentir, né, muitas vezes impotente, inseguro. Então, nós temos que aprender a lidar com esses momentos, com essas situações. Poder entender que da mesma forma que alguém tem um juízo, um julgamento talvez equivocado a teu respeito, e que você mesmo tem um julgamento equivocado a respeito de alguém, use isso sempre com parcimônia, para progredir, para melhorar, e não para apontar os erros, conturbando o ambiente. Kardec, ele, quando estava trabalhando a doutrina espírita através de muitos materiais que ele tinha em suas mãos, mais o grupo de apoio de médiuns que ele trabalhava, e mais a espiritualidade ajudando-o, ele foi chamado a atenção sempre para refletir, meditar no que ele tinha em mãos.
E foi interessante, foi através do olhar atento, foi através da observação que Kardec entendeu que naquela brincadeira, naquela frivolidade de salões na França, havia algo mais sério. Né? Através das brincadeiras das mesas gerentes, até então Rivaio, ele observou que ali havia algo muito mais importante do que uma mera brincadeira nos salões franceses, comum naquela época, né? Importado dos Estados Unidos. Aí, com o olhar atento, observador, ele entendeu que havia leis que escapavam à nossa simples observação, à nossa observação cotidiana, comum, né? E dali nós sabemos, temos em nossas mãos 5 livros, né? Que nos chamam a atenção para refletir sobre a nossa natureza espiritual. Muitos outros homens, como Copérnico, Voltaire, né? Franklin, Edison, Thomas Alva Edison, né? Leonardo da Vinci, Jesus e muitos outros grandes homens, né? Através da observação atenta, trouxe para nós maravilhas. Agora imagina se todo mundo pensasse igual. Todo mundo só visse o amarelo, todo mundo só sabesse a letra A, né? Pergunta, a tecnologia que nós temos hoje, que facilita o nosso despertar espiritual, estaria no nível que está? Ou estaria no nível ainda da Idade Média? A liberdade de observar, de meditar, de fazer estudos, a capacidade de contrariar, de discordar, de trabalhar positivamente, tudo isso é importante para nós. São produtos da nossa observação, do nosso olhar lançado às coisas. E que belo atributo Deus, né? Dotou nós, enquanto criaturas encarnadas, e os espíritos. Se nós pegarmos as vidas, né? Os animais, porque nós sabemos que nós temos os minerais, os vegetais e os animais. E o homem está dentro da categoria dos animais, ou da espécie dos animais, né? Porém, no nível acima. Todos os animais têm alguma sensibilidade que percebe o ambiente à sua volta. E através, né, dessa percepção, eles vão desenvolvendo a capacidade de observar, né, à sua volta. E nós encontramos nas profundezas do oceano animais que realmente não enxergam, mas têm a capacidade de iluminar através de energia elétrica própria à sua volta. E outros tantos têm uma capacidade visual surpreendente que a tudo vê, né? Muito superior à nossa. E a espiritualidade vê muito mais que nós. Agora, detalhe. A espiritualidade vê aquilo que eles querem ver. Né? Os meus espíritos veem aqueles que eles querem ver para fazer uso dessas informações. Os espíritos mais terrenos, mais materializados, que estão mais próximos de nós, percebem também o mundo espiritual à sua volta. Eles não conseguem ver além, né, do ambiente espiritual à sua volta, da mesma forma que nós não conseguimos ver através das paredes. Óbvio, né? Alguns médios são dotados da capacidade de ver, né? E essa também é uma capacidade não tão comum, mas ela existe, de ver os espíritos. Não só aqui, mas projetar as suas vistas e vê-los, né, no ambiente espiritual. Mas, nesse momento, esses médios veem com os olhos da matéria ou veem com os olhos do espírito? O que achamos, né? O que chama a nossa atenção? Óbvio que é com os olhos do espírito, né? O clarividente, que ele, naquele momento que ele está em transe, ele olha para frente, olha ao vago, e ali ele vê toda uma beleza, um cenário, profetiza alguma coisa, ele está vendo com os olhos do espírito, ou seja, o espírito se projetou no tempo e no espaço, e ali, ou no passado ou no presente, ele está realmente observando e relatando, né, para o momento onde ele se encontra, o que está acontecendo. Muitos médios não têm essa capacidade, alguns têm a intuição, ou seja, a ideia chega até ele e sabe o que está acontecendo, tem essa capacidade. A maioria dos médios são realmente dessa forma, são médios conscientes e intuitivos, mediante pressentimentos. Alguns médios estão aqui, a espiritualidade está ao seu lado, a ideia fica no ambiente, ele está em sintonia com a ideia.
Muitos fazem palestras, não se preocupam com os livros, ou dão aulas, não se preocupam com os livros, porque a espiritualidade está ali, trabalhando. Mas ele está em sintonia, porque ele está ligado, né, com a espiritualidade. Aí entra uma lição muito importante que Kardec nos deixou, e que a espiritualidade ressalta. Toda reunião, para que ela seja proveitosa, ela tem que ser feita no recolhimento e no respeito. Recolhimento e respeito. Mas a meditação, você tem um ambiente saturado de bons espíritos, saturado não, cheio de bons espíritos, né, que tem por intenção ajudar cada vez mais os homens, né? Um ambiente onde haja talvez frivolidades ou não haja responsabilidade, aquela reunião torna-se um ambiente propício para espíritos que querem conturbá-la. Eis a importância sempre, ao entrarmos numa reunião, se ela realmente tem caráter sério e não de entretenimento, nós colocarmos em recolhimento, em silêncio, para refletir acerca daquilo que está sendo falado. Imagine, por exemplo, uma reunião espiritual, onde se comparecem entidades de alto grau, de evolução, ou de hierarquia espiritual, mas também comparecem irmãos desencarnados, sofredores, que eles precisam ser recolhidos com vibrações amorosas, afetivas. Se pudéssemos observar, ver esses ambientes, nós entenderíamos que Deus ampara a todas as criaturas nesses momentos. E muitos outros momentos que nós não damos o devido respeito. A importância do olhar é justamente isso. Poder, mesmo num ambiente conturbado, você projetar um olhar de seriedade, de respeito, de confiança, de equilíbrio, para que as pessoas se acalmem, voltem à sua naturalidade. Né? E aí, para nós encerrarmos, né? O assunto é muito longo, não compete, não cabe assim encerrar com as minhas palavras, apenas passo um pouco da minha experiência, talvez muito pequena, por sinal, né? Diz assim: embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Embora vejamos aí barbaridades e mais barbaridades, crimes hediondos, abandonos assim que nós fazemos uso precipitado, temos que entender, mesmo nos corações mais ingratos, tem lá bons sentimentos. Que tempo sem encarregar de fazer, né, que eles venham à tona? Interessante que Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado que os homens prestassem atenção, né, nele, nos seus ensinos, e se respeitassem uns aos outros. Através do respeito a si mesmo, à espécie humana, eles crescerão e progredirão cada vez mais. É fundamental que a gente entenda isso. Cada companheiro que aqui vem fazer uma palestra, ele dá a sua contribuição. Ninguém encerra em si toda a informação. E quem quer conhecer muito mais da espiritualidade deve ler as obras de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Através da leitura, da meditação, outras informações virão até nós, virão até vocês. E essas informações virão para vocês prestarem atenção, e nós prestamos atenção como a espiritualidade nos dá sempre ferramentas para nós solucionarmos os nossos problemas. E a maior dessas ferramentas é o tempo. Né? Que toda aquela criatura que quer para hoje ou para ontem a solução de um problema, pode ser que ele até solucione, mas de forma equivocada. Então, vamos entender que através da meditação, da reflexão, da observação atenta das coisas, de tomar atitudes sempre pensando antes de agir, nós temos condição segura de poder solucionar de uma forma equilibrada e positiva tudo que vem até nós. E vamos fazer uso, né, desse sentido extraordinário que Deus nos deu para transferir para o próximo bons sentimentos. Vamos usar os nossos olhos como luzes, né, como essa candeia que Jesus falou, para iluminar as criaturas. Né? Por mais triste que seja, vamos olhar com olhos de alegria, olhos que transferem o magnetismo cheio de amor para a comunidade. É isso que Jesus fazia.
ao olhar para os homens, ele olhava com amor, e os seus olhos eram pura energia. Né? Obrigado a todos pela atenção. Acredito que se houver algumas perguntas, né? Acabou. Acabei do horário, 10 para as 9. Então, agora alguém gostaria de fazer alguma pergunta, acrescentar aí um comentário? É hora de nós participarmos agora. Alguém quer começar? É interessante quando a gente acrescenta alguma coisa, às vezes a espiritualidade jogando a ideia, né? Um gancho para... Porque tem muitos irmãos desencarnados que às vezes precisam ouvir a nossa voz. E aquela criatura que fez a pergunta é a pergunta que talvez que ele precisava ouvir. Né? Então ficamos à vontade, né? Ninguém é doutor em nada, não tem um médico ou oftalmologista aqui nesse momento. Né? Então, estava falando, hoje em dia está muito na moda se falar em inclusão, né, das diferenças, tanto sexuais quanto questões físicas. Acho que a humanidade, religiosas, né, acho que a humanidade está se abrindo, né, para aceitar as diferenças, né, que nem todo mundo é igual, né. Acho que está engatinhando ainda nesse sentido, mas já está sendo divulgado, pelo menos, essa ideia, né. Contra o bullying nas escolas, que nada mais é do que ridicularizar alguém por alguma diferença, por alguma característica, né? Mas tem muito a ser feito ainda, né, Rodrigo? Sim, sim. Muito a ser feito. Primeiro que nós temos que deixar de lado a nossa vaidade, o nosso orgulho e nos tratarmos como espécie humana, ou seja, como humanidade. Quando a gente conseguir fazer isso, as diferenças elas se completam, né? Porque... Vamos pegar mais uma vez o exemplo de Jesus. Nós sabemos que Jerusalém era a cidade onde reunia diversas culturas e também diversas religiões. Ali, para citar algumas, ali havia o politeísmo junto dos romanos, dos gregos, né? Havia muito dos muçulmanos, então havia uma miscelânea de culturas, religiões, e Jesus nunca fez diferença. E entre os seus apóstolos havia homens ricos e homens pobres, homens cultos e incultos, né? E não havia diferença para eles. Uns se investiam de uma forma régia, outros, né, apenas com andrajos. Então, o respeito a todas as diferenças, seja elas quais forem, é progresso de evolução espiritual, não só nossa, mas do próprio planeta. Né? Porque quem de nós, né, pode garantir que talvez sobre os farrapos de um mendigo não encontre um grande espírito, que talvez optou, né, por naquele momento estar daquela forma? Quem pode nos dizer, né, às vezes, num corpo disforme, não haja ali um espírito em provação, mas detentor de uma inteligência muito grande. Né? Ou naquele homem simples e humilde que cultiva a terra, um espírito ali de alta envergadura, mostrando através do exemplo de cultivar a terra, como nós devemos respeitar as leis de Deus e a própria e a si mesmo. Né? Então, como Paulo falou, essas diferenças nós temos que respeitar e crescer com elas, né? Aprender com elas cada vez mais. Não é a roupa que vai nos mudar. Olha, exceto a quantidade de proteína no nosso sangue, mas o sangue do rico ou do pobre, né? Do sábio e do ignorante, não tem diferença nenhuma. O exame acusa as mesmas substâncias. Né? Então, Deus não fez dois tipos de homens, fez apenas homens, a espécie humana, que deve, assim, respeitando as suas diferenças, contribuir junto com elas para o progresso. Aquele sabe de medicina, o outro sabe de engenharia, aquele outro sabe de contabilidade, o outro sabe de, por exemplo, de limpeza, de energia elétrica, enfim, todos contribuem. Né? Ora, através dos olhos, nós construímos grandes obras de artes, grandes catedrais, prédios, né? Quantas coisas belas, roupas, utensílios, quantas coisas bacanas nós construímos através, né, apenas da diferenciação daquilo que vemos. Certo? As mulheres poderiam dar uma aula para nós sobre o olhar, né? Principalmente na moda, né? Falando do olhar, a nossa forma de olhar as situações da nossa vida, né? Nós podemos olhar cada situação sobre vários prismas, né, Rodai? Correto. Você pode olhar uma situação da tua vida olhando só os aspectos negativos, ou você pode enxergar essas
situações como oportunidades de crescimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é difícil, né? É lógico, né? Conforme a criatura, ela através das experiências de vida, ela se torna mais equilibrada, mais evoluída, ela olha realmente diferente para as situações. Então, por ter passado por experiências talvez mais complicadas, a próxima fica mais suave, então ela entende que o desespero não cabe ali. Então nós temos que aprender a buscar a solução para um problema e aguardar o tempo para que ele possa se corrigir. Ou seja, qualquer atitude demanda tempo, né? Por exemplo, a mãe lá que tem lá seus 6 filhos, que mora lá no interior do Brasil, lá no Nordeste, no Norte, no Norte de Minas, coisa parecida. Ou lá na Etiópia, na África. Ora, ela sabe que não adianta se desesperar. Então ela olha, por experiência, por saber que a fome é apenas uma característica momentânea, então ela sabe que deve aguardar o tempo para tudo. E a experiência de vida vai nos dando essa condição. Por pior que seja a dor, por mais ingrata que seja a situação, a gente aprende a tratar aquilo com sabedoria. E tratar com sabedoria exige da gente realmente uma atitude positiva, ou seja, primeiro, aceitar o problema, entender o problema, a dificuldade, o que pode estar ocasionando aquilo, ou do que veio, qual a origem daquele problema, e depois tratá-lo com sabedoria, realmente, sem desespero, sem revolta, sem melindre, né? Por exemplo, eu tinha, acredito que uns 7 anos de idade. Minha mãe, eu morava em Poços de Caldas, né? No povoado de 1970. E minha mãe costumava costurar na sua maquininha lá de pedalzinho, né? Toda noite. E uma ocasião, meus irmãos não estavam em casa e eu estava ali próximo e ela estava na sala costurando. E ela dormiu em cima da máquina de costura. Ao olhar para ela, observar para ela, eu sabia que o tempo de vida dela não era muito. Então, pelo olhar, pela experiência que nós temos de vida, você aceita mais facilmente, né, a situação. Isso para tudo, né? E há criaturas que, diante da morte, se desesperam. Por quê? Porque não preparou, não meditou, não observou, não olhou para as coisas que sempre mudam, que sempre se transformam, né? Ora, hoje você está com um grupo de pessoas que são afins, amanhã você está distante dessas pessoas. Então essa mudança constante faz parte, e deve ser parte da nossa observação, para a gente acompanhar essa evolução, né? E a vida é isso, é evolução. Ou seja, a espiritualidade, quando nos chama a atenção, é para nós prestarmos mais atenção aos valores espirituais, né? Porque são eles que dão para nós a capacidade de sermos mais maduros, né? Mais tranquilos e serenos, e nos adaptarmos melhor para esses valores, para não sermos surpreendidos nas mudanças que acontecem, né? Porque nós sabemos que a morte é a famosa dúvida satisfatória, né? Não sabemos como ela vem, mas um dia virá. E se nós prepararmos, não que devemos pensar nisso, né, constantemente, mas se nós prepararmos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, que todos nós espíritas sabemos, ao abrir os olhos para o outro lado, nós vamos ver que vida bela, né, que tem à nossa frente. Se não nos prepararmos, ao olharmos à nossa frente, talvez o ambiente esteja em trevas, né? Não trevas externas, mas trevas internas, porque nós não cultivamos valores, né, característicos próprios, inerentes à nossa natureza divina, né? Que assim seja. Alguém mais? Se alguém tiver alguma dúvida, Rudá e aguarda mais um pouquinho para conversar. Obrigada. Obrigado a todos pela atenção também e uma boa semana. Então vamos agora nos preparando para aquele momento importante da nossa reunião, o momento das nossas vibrações. Inspirados pelas palavras do nosso companheiro, pelos ensinamentos aprendidos, que todos nós possamos expandir os nossos olhares, procurando enxergar o lado positivo de todas as situações, o lado positivo, o lado que nos faz crescer,
o lado bom de todas as pessoas ao nosso redor, mas que possamos enxergar também os nossos irmãos sofredores, necessitados do nosso olhar carinhoso, da nossa atitude carinhosa, e através desse olhar de amor que nós vamos expandindo esse sentimento e pedindo aos irmãos, amigos da espiritualidade que levem essas nossas vibrações em forma, imaginando como se fossem pétalas de rosas brancas, esse nosso amor, essa nossa energia, a todos os lares desse nosso país, desse nosso planeta, as famílias que possam se entender, que possam se ajudar mutuamente, que possam se apoiar para que todos caminhem juntos, evoluindo sempre, superando as suas dificuldades, as suas diferenças, mas que juntos possam caminhar. Vamos levar as nossas vibrações aos nossos companheiros, que são motivos especiais desse nosso encontro, dessa noite, os nossos companheiros encarnados e desencarnados, que são hoje presos aos vícios, às dependências, e aos seus familiares, que possam esses nossos irmãos expandir também os seus olhares, perceber a importância dessa nossa oportunidade, dessa nossa vida que recebemos, e que possam perceber que precisamos fazer dela o melhor. Então, que possam ser fortalecidos, apoiados, que possam enxergar que dentro de si existe a força para superar qualquer dificuldade, cada um de nós. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, levando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso calor, e que possamos levar também o alimento físico, o olhar carinhoso, a palavra amiga, o aperto de mão e a nossa compreensão. Vamos vibrar por todos os nossos lares, cada um de nós, levando, enchendo de pétala de rosas brancas o nosso lar, cada cômodo, cada quarto, que com essas pétalas permaneçam a harmonia, a união, a compreensão. E cada um de nós também, que sabe agora de um amigo, de um parente, de um companheiro necessitado nesse momento, dessas vibrações de força, de fé, de esperança, que essas nossas vibrações possam chegar até ele, apoiando, fortalecendo nesse momento de dificuldade. E assim então, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos e companheiros, por mais esse encontro. Que possamos sair daqui mais fortalecidos, com garra, com vontade de seguir adiante, cada um de nós, no desafio, na missão que nos propomos, de seguir adiante. Agradecidos por todo o esclarecimento, por todas as oportunidades que o Pai nos dá. Que possamos estar aqui presentes na próxima semana, tendo a certeza
que sempre receberemos aquilo que necessitamos, na medida da nossa necessidade, do nosso merecimento, que jamais estamos sozinhos e abandonados. Que assim seja.